Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que eu já venho conversando há bastante tempo, que é sobre impressão 3D colorida. Tá? Então eu queria falar com vocês sobre 3 produtos que existem no mercado de impressão colorida, seus prós e contras. Tá? Basicamente, quais são eles? O Prusa MMU multifilamento, o Mosaic Palette 2S que saiu essa semana, o Crane Quad da M3D, tá? O Crane Quad da M3D, a cabeça de impressão Diamond, tá? E o também que saiu essa semana, acho que tem 2 dias mais ou menos, que é o Camaleão, que eles falam. Tá? Então eu vou explicar mais ou menos o que é cada um deles e falar os prós e contras, além de valores e por aí vai. Então, basicamente, quando a gente fala de impressão 3D, existem 2 tipos de impressão 3D. Quando eu falo de impressão 3D com filamento, né? Não estou falando dos outros tipos de impressão, mas existem 2 tipos de impressão colorida. A primeira é a cabeça, ou seja, uma mesma cabeça de impressão ou múltiplas cabeças de impressão, cada uma expelindo um filamento de uma cor. Ou seja, esse filamento ele não se mistura. Então você vai ter uma peça com cores, ou seja, entre 4 e 5 cores, dependendo da quantidade de filamentos que você conseguir utilizar. A outra possibilidade que existe também é em alguns produtos, eles misturam os filamentos. Isso eu acho fantástico porque te dá uma capacidade de fazer degradê. Então você não fica só com 4 cores ou 4 ou 5 tonalidades, você fica com uma gama enorme de tonalidades. Acho que aí é que é um grande diferencial. Então, explicando um pouquinho cada um deles, tá? Primeiro que eu queria falar é sobre o Prusa MMU. O Prusa MMU ele trabalha com 5 filamentos. Ele não mistura os filamentos, tá? Então basicamente como que ele funciona? Ele tem uma espécie de um tambor, como vocês podem ver, onde entram 5 filamentos. E aí de acordo com a impressão, ele vai cortando esses filamentos e injetando no tubo de impressão. Tá? Ou seja, aquele tubinho de teflon que fica ligado na cabeça de impressão. E à medida que isso vai acontecendo, a cabeça de impressão ela vai imprimindo diversas cores, ou seja, uma mesma cabeça de impressão, porém com um dispositivo que ele vai inserindo dentro do tubo de impressão as cores de acordo com cada um dos filamentos. Prós e contras do Prusa MMU. Primeiro, ele só funciona com a impressora Prusa. Isso para mim é um contra. Prós, ele funciona com até 5 filamentos. Ele pode ser utilizado, por exemplo, eu estou fazendo uma impressão muito grande e eu estou com medo que o meu rolo de impressão acabe durante a madrugada e eu perca a impressão. Através do MMU, ele consegue detectar que um rolo acabou e automaticamente ele já continua com outro rolo. Isso você otimiza a utilização do seu filamento e também é um benefício dessa placa. A outra coisa é que ele tem um slicer próprio, então você consegue impressões com maior qualidade e também diminuir a quantidade de perda de filamento. Por que perda de filamento? Quando você trabalha com filamento colorido, ele tem um bloco de purge. O que seria esse purge? Cada vez que você troca de cor, ele imprime nesse bloco para poder mudar de cor e aí ele começa a imprimir na peça novamente. Então ele acaba gerando um bloco ao lado da peça, onde ele vai fazendo os degradês até chegar na cor e por aí vai, ou seja, o expurgo. Tá? Então, você com o slicer próprio, você consegue fazer esse expurgo dentro da própria peça, dentro do infio.
Ele é praticamente plug and play, ou seja, para quem tem uma impressora Prusa, você não precisa de grandes conhecimentos para botar ele para funcionar, tá? Não precisa de atualização de de firmware nem nada disso. Contras, muito caro. Para vocês terem uma ideia, a impressora Prusa, ela está na faixa de $1.000. Tudo bem, é a melhor impressora doméstica do mercado, mas é uma impressora para os nossos padrões cara. Além disso, esse kit MMU são mais $300, $299. Então acaba sendo bem caro ter uma impressora colorida em casa. Tá? Ele só funciona com seu próprio slicer. Você até pode utilizar outro slicer, mas você não vai conseguir imprimir em várias cores. Tá? E ele não mistura os filamentos. Perfeito. Falando um pouco aqui do Mosaic. Qual é a diferença do Mosaic para o MMU da Prusa? O Mosaic ele é um aparelho que você compra. Ele funciona praticamente com qualquer impressora, pode funcionar com a ANET, pode funcionar com qualquer impressora, inclusive com a Prusa. Tá? Ele pode ser enviado para o Brasil e ele possui, isso é uma coisa que eu achei bastante legal, ele possui o seu próprio slicer. Qual é a vantagem disso? Nas impressões coloridas, quando você vai fazer uma peça, você tem que separar cada pedaço de acordo com cada cor. Já o Mosaic, você consegue pegar a peça e você consegue pintar essa peça com as cores que você quer e o próprio slicer vai entender isso e vai transformar isso para que seja impresso pelo slicer. Basicamente, como que ele funciona? Ele funciona mais ou menos da mesma forma que o MMU, ou seja, ele puxa até 4 filamentos, só que aonde está a grande diferencial deles que eu achei bastante interessante. Esse aparelho, ele tem um elementozinho dentro dele, onde ele, através do calor, ele conecta um fio no outro. Tá? E aí é o grande diferencial para que ele possa trabalhar com qualquer impressora. Tá? Ou seja, ele conecta um fio no outro, então você não vai ter a chance de repente, um filamento puxar e o outro não entrar o suficiente e você perder a impressão. Tá? E a vantagem dele também é que você trabalha com diferentes tipos de material, então você pode estar trabalhando com PLA, você pode estar trabalhando com um TPU que é flexível, você pode estar trabalhando com material solúvel ao mesmo tempo que você trabalha com ABS e por aí vai. Outra vantagem, ele pode funcionar com outros slicers, mas o slicer deles é tão bom que realmente não vejo necessidade. Tá? Ele é praticamente plug and play, ou seja, você não precisa mudar hardware nenhum, você não precisa atualizar firmware, a única coisa que você precisa fazer é conectar ele, configurar na sua impressora, pronto, já está imprimindo colorido. Não quer imprimir colorido, quer imprimir uma cor só, não quer utilizar o pallet para essa impressão, tira o pallet e imprime normalmente como se você nunca tivesse tido uma impressora colorida. Isso eu achei bastante interessante. Uma coisa, um fator negativo do pallet também é o preço. Ele tá a versão mais barata dele está na faixa de R$599. Tá? E uma coisa interessante é que saiu uma atualização essa semana do pallet, que era pallet 2, agora virou pallet 2S, com novas melhorias, melhorando a tração dos filamentos, melhorando a junção dos filamentos, melhorando a parte de aquecimento e resfriamento da junção desses filamentos. Ou seja, é um produto que está sempre em atualização. Pontos negativos: preço, tá? Como eu falei para vocês, $599 é o aparelho. Só que além disso, eu recomendo que vocês utilizem o que eles chamam de Canvas, que nada mais é do que um Raspberry, tá? Que você pode conectar no seu computador através de Wi-Fi e ele comanda tanto o pallet quanto a sua impressora. Dificuldade de encontrar peças caso
por exemplo, algum motor queime ou aquele elementozinho que junta os filamentos entale, você não tem dificuldade de encontrar peças aqui no Brasil. E o outro ponto negativo é que ele não mistura filamentos. Tá? Então, mostrando aqui para vocês mais ou menos como é o Pallet Pro, ou seja, ele tem 4 filamentos entrando e aí o que ele vai fazendo? Ele vai cortando um filamento e outro e vai juntando e vai unindo esses filamentos e a impressão vai acontecendo. Também possui aquele expurgo, tá? Já que ele não mistura os filamentos. Outra opção bastante interessante, tá? É o Crane Quad da M3D. O Crane Quad, ele é uma cabeça de impressão, tá? Com 4 motores, que ele puxa 4 filamentos ao mesmo tempo. Ele foi projetado de uma forma que os motores são bem pequenininhos, tá? E a principal vantagem dele, tá, é que você mistura os filamentos. Tá? Misturando os filamentos, até 4 filamentos, você consegue ter uma gama de impressões, você consegue fazer impressões assim fantásticas, com um nível de degradê assim, nunca antes visto. Isso é bastante interessante. Pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo é o preço. Tá? Esse Crane Quad, ele funciona praticamente com qualquer impressora, mas o ponto negativo é que você tem que substituir a placa dela, você tem que substituir o hardware. Tá? Então isso requer que você tenha um nível mínimo de conhecimento aí do hardware. Tá? Você não vai precisar atualizar firmware, mas você vai ter que trocar o hardware, você vai ter que trocar a cabeça de impressão, vai ter que fazer algumas configurações no seu slicer e por aí vai. Vantagem dele é que o Crane Quad ele custa $175, mais a placa, que é o Duet 2 Wi-Fi, que custa $129. Que dá mais ou menos aí uns $305, $304, comparado aos 600 e aos 300 e aos 300 não, aos 1.300 da Prusa, acaba ficando bem mais barato. Você pode comprar uma impressora já com tudo pronto, tá? Que ela está numa faixa de $800, $799. Ele requer uma configuração de hardware, requer uma configuração do slicer, tá? Para que você possa fazer as impressões. Ou seja, no começo você vai ter um pouco de dificuldade de pegar um modelo que foi feito para uma impressão única e converter esse modelo para impressão colorida. Isso requer um pouco de trabalho, porque você tem que recortar os pedaços para que você possa imprimir. Uma outra opção bastante em conta, tá, é o Diamond. Como funciona o Diamond? O Diamond nada mais é do que uma cabeça de impressão que você pode colocar até 3 filamentos. Ela mistura os filamentos. É uma cabeça de impressão em formato de diamante. E dentro ela consegue misturar os filamentos. Uma cabeça de impressão dessa você consegue comprar por $10. É muito barato. Porém, você precisa ter uma placa que possa ter até 3 extrusoras. No meu caso, eu recomendo a Rumba. Ela trabalha com 3 cabeças de impressão, com 3 extrusoras, e você, além disso, você vai ter que comprar 2 motores de passo. De preferência 3, para que os 3 sejam iguais, que não tenha uma diferença de torque ou de passo de cada um deles. A principal vantagem é o preço, ou seja, é imbatível. Você vai ter, sei lá, por mais ou menos uns $100, você vai ter uma impressora imprimindo colorido. Essa impressora você consegue configurar essa cabeça de impressão para imprimir com 3 filamentos até 16 cores. Tá? Então você consegue fazer impressões muito boas. Não tão boa quanto o Crane Quad, que você consegue uma quantidade, acho que não sei nem dizer quantas, mas é a quantidade absurda de cores. Mas você já consegue um bom nível de cores com a cabeça de impressão Diamond. Ele possui somente 3 filamentos, 3 entradas para filamento.
facilidade de peças, você consegue comprar na China, você consegue comprar aqui no Brasil, caso a sua cabeça de impressão entupa. Funciona com qualquer slicer, você vai ter um trabalhinho, porque você vai ter que configurar no slicer para cada cor, é como se fosse uma cabeça de impressão. E cada cabeça de impressão, ela vai mandar comandos para cada motor funcionar numa determinada velocidade. Dá um trabalhinho, mas depois de pronto fica muito bom. Funciona com qualquer impressora. Tá? Contras, você precisa de um bom conhecimento de hardware, tá? Para configurar isso tudo. Você vai precisar atualizar o seu firmware. Tá? Eu vou colocar o link depois do site, onde explica tudo isso passo a passo. Você vai precisar configurar o seu slicer, como eu falei, ou seja, para 16 cores, ou seja, cada cor ele considera como uma cabeça de impressão. E é necessário um motor de passo para cada um desses filamentos. Okay? E por último, eu queria mostrar para vocês também um outro dispositivo que eu achei bastante engenhoso, achei bastante interessante, que você pode imprimir ou em 2 cores ou em 4 cores, tá? Que tem um preço em conta e que praticamente não precisa de configuração nenhuma. Esse dispositivo ele foi lançado tem 2 dias, tá? Se chama Chameleon em inglês, Chameleon 3D. Basicamente, por isso que eu achei bastante engenhoso, eu achei bastante interessante, tá? É que basicamente o Chameleon 3D, ele nada mais é do que switches que ficam em cada lado do eixo dos eixos da impressora, da cabeça de impressão. E esse switch, ele muda, é um switch de energia para o motor. Então, se você está imprimindo em 4 cores, você tem 4 motores. Só que você não precisa ter uma placa que funcione, que tenha 4 drivers para esses motores. Basta um driver para controlar os 4 motores. Como que funciona a mágica disso? É exatamente o switch. O switch, ele chaveia a eletricidade para cada um dos motores. Então, somente um motor vai funcionar por vez. E ele vai utilizar esse mesmo controlador, esse mesmo driver para controlar cada um desses 4 motores. A vantagem disso é que você não precisa de hardware novo, você não precisa de placa nova, você não precisa de mais drivers, você só vai precisar dos motores de passo. Você vai poder configurar, você não precisa atualizar a firmware, ele é barato, ou seja, um kit desse para 4 cores, ele está na faixa de $199, já incluindo os motores. Funciona com qualquer impressora, tá? E a única coisa que você vai ter, e o slicer também é muito simples, porque a única coisa que você vai precisar fazer é inserir alguns comandos de G-Code na sua impressora para que ele possa mudar de cor a hora que for necessário. Um ponto negativo é que ele não mistura os filamentos. Ele, assim como a MMU da Prusa, assim como o Palette Pro, ele não mistura os filamentos. Tá? A vantagem dele é que ele é baixo custo, você pode utilizar a mesma cabeça de impressão que você tem. E outro ponto negativo também é você precisa de um motor para cada filamento. Então são 4 cores, são 4 motores, tá? Mas nesse kit já vem tudo. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, ou seja, atualmente existem kits que você pode comprar, que são kits baratos, e você vai conseguir mudar, você vai conseguir transformar a sua impressão para um outro nível, tá? Que você provavelmente nunca viu. Tá? Então, ou seja, esses kits estão ficando cada vez mais acessíveis e fáceis, cada vez mais amigáveis. Então esse é um ponto positivo. Para quem está começando agora e que quer muito começar a imprimir colorido, recomendo o Palette, embora ele seja mais caro, mas ele é mais simples. Basta você chegar, ligar ele, configurar na sua impressora, está imprimindo. Tá? Não sou patrocinado por nenhum desses,
eu apenas estou fazendo um review de cada um deles, tá? E para quem gosta mesmo de mexer em código, de futucar mesmo, o Diamond, a cabeça de impressão Diamond é uma boa opção, tá? E esse kit do camaleão também. Por quê? Pela simplicidade dele. Você vai aprender como ele funciona e facilmente você vai conseguir depois até fazer melhorias nele. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, tá? Comentem, sugiram novos vídeos, tá? Eu vou estar trazendo novas melhorias, novos pontos interessantes aí que eu tenho visto aí no mercado, tá? E como eu comentei com vocês, meu objetivo é fazer esse canal crescer, tá? Eu tenho mais surpresas aí para vocês. E como eu falei, eu estou doando um rolo de filamento branco que eu comprei nos Estados Unidos, ABS, eu vou sortear esse rolo quando eu tiver 1000 inscritos no canal. Então, por favor, pessoal, divulguem esse canal, comentem, sugiram novos vídeos, e a minha ideia é justamente estar trazendo mais conteúdo a respeito de impressão 3D para vocês. Um grande abraço, pessoal.